Olá, 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 pessoal. Boa noite a todos, né? A paz de Cristo reine em cada coração. Mais uma live, né? Hoje estaremos tratando sobre uma temática extremamente importante para o contexto no qual estamos inseridos, e eu falo aqui contexto digital, né? Hoje na internet e no YouTube se trata bastante sobre essa temática, é um assunto que está em alta. E hoje, né, estaremos tratando sobre essa temática, se Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 3, se Gênesis 1:3 é mitológico, né, a estrutura ou a narrativa lá, a construção de Gênesis 1:3 é mitológico, é um plágio, né, de contos de outras culturas semíticas. Gênesis 1:3 é narrativa histórica. Então, hoje estaremos tratando sobre essa questão e analisando as implicações de cada afirmação acerca de Gênesis 1:3. E para tratar dessa temática extremamente importante, né, ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o professor Leonardo Andrade. O professor Leonardo Andrade é especialista em hebraico, línguas semíticas, e ele vai estar aqui conosco hoje tratando sobre essas questões. E antes mesmo de passar a palavra para ele fazer para ele se apresentar, né, falar um pouco aí de seu currículo, né, acadêmico, seu conhecimento, seus livros que já tem escrito. Eu quero incentivar o pessoal que está no chat, você que está aí ao vivo conosco, já tem alguns irmãos ao vivo, para perguntar, né, aproveitar a oportunidade para fazer perguntas aí. A gente vai explorar o máximo possível do professor Leonardo, no que diz respeito a Gênesis 1:3 e também Gênesis nos demais capítulos, né? Eu quero desde já agradecer a presença aqui do professor Leonardo, tendo a honra de estar aqui conosco, e já passar a palavra para ele. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, um abraço a todos, Galvão, meu amigo, Deus abençoe, apologeta que está aí nessa caminhada, nessa trincheira aí, para defender o verdadeiro evangelho, né? Estamos aí, tá? E pode contar comigo sempre, né? Sempre para o lado do bem, sempre para defender a veracidade da Bíblia Sagrada, ajudando aí, cooperando, né? Para que essa chama nunca se apague no Brasil, né? Então, mas Deus tem levantado a cada dia homens, né, que têm defendido com bastante força, né, o Evangelho do Senhor Jesus. Muito bom, professor, muito bom. Professor, essa questão de Gênesis 1:3, por que mais uma live sobre essa temática? É porque eu tenho observado que a maioria das lives que hoje tem aí nos canais, entre aspas, de apologética, o pessoal parece-me que está incentivando a interpretação liberal, a interpretação herética, e não a interpretação ortodoxa de Gênesis 1:3, ou Gênesis 1:11, ou até todo o livro de Gênesis. E tem se falado bastante sobre essa temática, no entanto, defendendo que Gênesis ou é uma narrativa lendária, né, um conto lendário, um conto mitológico, ou Gênesis é um plágio, ou em Gênesis tem alguma inserção de alguns contos, né, mitológicos, alguns contos lendários de algumas culturas semíticas. E o propósito da live de hoje é justamente esclarecer de uma vez por todas se Gênesis 1:3 é mitológico, se Gênesis 1:3 é plágio, é lendário, é uma epopeia ou é uma narrativa histórica. Então, a gente vai explorar o máximo possível aqui do professor Leonardo, para levantarmos talvez os melhores argumentos a favor de Gênesis como uma narrativa histórica, né? Então, já passando aí qual é o nosso posicionamento, mas antes, professor, de começarmos um assunto propriamente dito, eu gostaria que o professor fizesse agora uma apresentação mais formal, tanto do seu currículo, né, para mostrar ao pessoal, talvez, que esteja no chat ou esteja a assistir a live, que a gente hoje estamos com uma pessoa aqui de peso, né, sobre esse assunto, não é qualquer um, né? Então, eu queria, professor, falasse um pouquinho aí da tua experiência, né, do teu conhecimento, como também já apresentasse no começo da live os seus livros, né, para que o pessoal aí venha conhecer os livros e, quem sabe, poder adquirir numa livraria mais próxima aí da cidade ou até mesmo pela internet. Vamos lá. Obrigado aí, Galvão, pela oportunidade. Eu queria apresentar aqui o meu livro de Isaías. Esse livro aqui já está esgotado,
lançado pela Fonte Editorial, tá? Eu trato aqui de Isaías numa perspectiva messiânica, tá? No sentido messiânico. Não é exaustivo, como o livro que eu pretendo publicar, já escrevi e tal, tudo, que é O Servo Sofredor, tá? Uma visão analítica, mas esse livro aqui ficou bem legal, tá? Algumas curiosidades dentro da etiologia que eu sempre aplico nos meus livros, que é cultura, costumes e tradições dos tempos bíblicos. Eu sempre faço isso. Então, esse livro aqui já está esgotado, pretendo fazer um relançamento. Já vendemos todos os livros desse aqui, né? O meu livro de manual de cultura, costumes e tradições, creio que deve estar lá em cima, né? Aí nós conseguimos achar ainda. Eu vou procurar ele, né? Vou pedir para alguém procurar e achar. E esse livro é bastante interessante, porque esse livro é um dos mais vendidos atualmente no Brasil. Ele está esgotado na tenda Gospel, ele está esgotado na Livraria com Cristo, e eu acho que na Ebenezer consegue achar alguma coisa ainda desse livro, tá? Mas esse livro está sendo bastante vendido, que é o Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos, de capa verde, tá bom? Eu vou depois achar ele aqui. Esse livro aqui é o Shemot Elohim, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, ele é no formato revista, tá? Esse livro aqui trata do nome de Deus em todo o Antigo Testamento, tá bom? Também tive que mandar refazer aí esse livro aqui, que também já se esgotou. Nós pretendemos aí, futuramente, já estar na editora, tá? Fazendo os devidos acertos, tudo certinho, a Torá Messiânica, vai ser a primeira Torá Messiânica do Brasil, tá bom? Vai ter cerca de quase 10 mil notas, Galvão, só para a pessoa entender, quase 10 mil notas. Uma Bíblia como a Bíblia pentecostal, essas outras Bíblias, elas chegam a 5 mil notas, mas essa Bíblia vai ter muita nota mesmo, vai ter várias particularidades dentro do judaísmo, vai ser uma Torá do judaísmo mesmo, tá? Não é para judaizar cristão, pode ficar tranquilo, é apenas um conhecimento que o cristão deveria ter, entendeu? Para quê? Para você sair bem, conhecer um pouquinho melhor, e vai ser bem interessante para o público, vai ser bilíngue, né? Hebraico-português, porém com transliteração. A transliteração que eu resolvi colocar uma transliteração acadêmica, tá? É uma pouco mais rebuscada, com sinal de braquia, né? Macron, para a pessoa entender um pouquinho o que é uma transliteração de verdade. Além disso, também vou lançar a primeira gramática de aramaico siríaco no Brasil, e já fizemos a capa, né? Divulgamos, né? Eu não sei se eu... Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Tá vendo? A nossa... Aqui, achou achou o meu livro aqui, que é o manual, esse aqui, livro aqui, ó. Inclusive, professor Leonardo, eu procurei esse livro na CPAD aqui de Recife, não encontrei. Então, esse livro aqui, ele está esgotado aqui, tá? Esgotado na tenda Gospel, eu falei, mas na tenda Gospel eu acho que já repôs, tá? Na tenda Gospel já repôs, que é a loja virtual, já consegue comprar esse livro aqui. Agora, não sei em outros lugares, tá bom? Só botar aqui a capa aqui do novo livro. Deixa eu ver se está aqui. Pessoal, a gente já vai começar, tá bom? Com as questões relacionadas a Gênesis 1:3. O professor só está apresentando aí o material de extrema relevância e importância, porque às vezes o pessoal não assiste a live toda e no final a gente apresenta e você talvez não pegue esse pedaço aí da live. Isso. E esse livro que eu vou apresentar aqui tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui, entendeu? Porque esse livro é o livro, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. O negócio é achar ele. Tanta coisa aqui nesse computador. Vou lá compartilhar agora. Já achei aqui. Consegue ver aí, Galvão?
Esse é o livro, ó, tá? Sobre o assunto do livro do Gênesis, Abracadabra, em defesa ao creatio ex nihilo, né? Desmitificando o plágio do Gênesis. Esse livro vai ter um pouco mais de 500 páginas, tá? Provavelmente vai chegar a 600 páginas. Vai ter tudo necessário para você defender a fé no livro do Gênesis. Ainda está no prelo. Hã? Ainda está no prelo, já está para sair. Ó, a saída dele vai ser rápida, né? É porque eu preciso fazer alguns ajustes ainda, tá? Então, por isso que eu não já mandei totalmente. Mas esse livro, ele... Ó, eu faço de Gênesis 1 ao 3, eu pretendo tratar de Gênesis de capítulo 1 ao capítulo 11. Sim, sim. Mas de 1 a 3 eu faço uma morfologia e a análise morfossintática de todas as palavras de Gênesis 1 ao 3, todas, né? Menos a palavra assim, igual et, né? Et, Bereshit Bará, et Hashamai. Et é uma partícula que indica que a frente virá o complemento, né? Que é o objeto direto. Então não tem necessidade. Disso aí não tem necessidade. Então, mas palavras como criação, que é Bará, eu faço uma ligação do acadiano. Professor, mas o que tem a ver acadiano com o hebraico? Tem muito a ver no sentido de quê? Porque as pessoas, a maioria, tendem, né, a dizer que a Bíblia é um plágio dos contos sumerianos. E os contos sumerianos, em grande parte, foram escritos em acadiano. Então, eu preciso falar sobre isso. Então, vai ser necessário. Então, eu faço uma comparação, porque o que acontece, Galvão? É muita coisinha que nós vemos errada por aí, né? Mal traduzida. Às vezes a pessoa fala... Eu vi uma live sobre a epopeia de Aquirat, né? Aí lá o cara colocou Danel em ugarítico, porém o Danel estava faltando o Aleph. Por quê? Porque ele tirou da transcrição, ele transcreveu da forma do hebraico para o ugarítico. Tem similaridade? Tem uma ligação, tem certa similaridade? Tem. Porém, o ugarítico, diferente do que o Wikipédia fala, ele tem 3 álefes. A gente chama de 3 álefes, que é o Aleph, que serve como letra A, temos o Aleph, que serve como I ou E, e o Aleph, que serve como U. Tá? E fora outras letras ainda a mais do que a composição hebraica. Então, temos que saber disso. Então, ali estava faltando. Então, aí fala, não, é a mesma coisa, é Daniel. Aí você inventa um monte de mazela, um monte de coisa, e acaba deturpando e mexendo com a fé das pessoas. Então, nós temos que ter um pouquinho de conhecimento para nós tratarmos. Esse livro vai ser fantástico nesse aspecto aí. Excelente, professor, excelente, excelente. Então, vamos lá agora iniciar, né, a temática de hoje. Se Gênesis 1 a 3 é uma passagem, uma construção ali mitológica, é um plágio de contos de outras culturas semíticas, ou Gênesis 1 a 3 é narrativa histórica. Isso é extremamente importante, como eu já disse aqui, porque hoje, rapaz, tem muito herege falando bobagem aí na internet e às vezes falando que não entende. Cara, eu tô cansado de ouvir besteira de muitos ditos teólogos aí, inclusive hoje, professor, um jovem veio falar comigo, um jovem de 14, 15 anos, disse que estava meio abalado na fé porque está escutando esses hereges, e o senhor sabe do que eu estou falando, e ele está entrando em minhoca na cabeça dele, né, sobre realmente a verdade das Escrituras. E eu terminei direcionando ele justamente para o caminho correto. Mas vamos lá, professor. Eu separei aqui algumas perguntas que eu quero trazer para o professor. E a primeira, professor, é o seguinte: a estrutura literária e gramatical de Gênesis, e em especial 1 a 3, é uma estrutura de um mito ou de uma narrativa histórica? Então, professor, isso. Primeiro, a estrutura literária, gramatical aí de Gênesis 1 a 3 é uma estrutura de um mito
ou de uma narrativa histórica? Essa pergunta tem muito a ver com o gênero literário que Gênesis 1 a 3 foi escrito. Então, tanto da questão literária como gramatical, eu queria que o senhor explorasse um pouco essa temática, porque eu acredito que muita gente tem dúvidas sobre isso. Então, vamos lá, só para a gente ter uma noção sobre isso aí, tem muita gente que não sabe alguns aspectos que envolvem, né, essa questão de gênero literário. E a pessoa acaba criando algumas mazelas em cima disso aí, né? Eu duvido se qualquer pessoa aqui nunca ouviu falar que Gênesis é um plágio, né? Mas eu sigo a linha de Heidel, né? Heidel vai dizer no livro Babilônia, Gênesis, na página 98 até a página 101, que um empréstimo direto é impossível. Então, não há ligação e não há forma alguma de que Gênesis tenha pego emprestado ali a questão dos mitos, né, sumerianos. Um dos mitos, né, da criação que nós temos ali, que fala, é o Enuma Elish, né? Para quem não sabe, Enuma Elish ele foi descoberto por Austen Henry Layard, né, em 1849, de uma forma mais fragmentada nas ruínas ali da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, né, ali próximo ao Iraque. E só foi publicado por George Smith em 1876. Então, esse é interessante porque ele vai falar da cosmovisão babilônica, né? Falando um pouquinho mais sobre a supremacia de Marduk e também da criação da humanidade e como os deuses agiam nessa mitologia, né? O objetivo central desse mito é expor de forma poética, né, a teologia e a teogonia, melhor dizendo, a cosmogonia, mas a elevação, né, a superioridade de Marduk, o deus-chefe da Babilônia, diante dos outros deuses ali também. Quando você pega o Enuma Elish, ele tem cerca de mais de 1000 linhas, né, escritas em acadiano. Tá? E quando eu falo acadiano, pessoal, é o acadiano tá? Não é o sumeriano, porque eu estive em um debate, Galvão, e a pessoa colocou em sumeriano, esquecendo que o texto está em acadiano. Aí a desculpa foi que não, a língua avançou. Sim, a língua pode ter avançado, qualquer língua vai avançar, qualquer língua vai desenvolver, isso é normal da língua e do idioma. Entretanto, nós temos que entender que você tem que aplicar o texto na qual ele foi achado, né? Ele foi achado em acadiano, então publica esse texto, tá? Mas é o que eu estou dizendo, as pessoas desconhecem e acabam colocando essas coisas, né? O texto das tábuas ali do Enuma Elish, ele tem 115 a 170 linhas de texto, né? Com exceção ao tablet 5, claro, né? Ao tablet 5, né? Que esse tablet 5, né, ele foi encontrado, acho que em Sutantep, né, antiga Usirina, localizado perto da cidade de Siliufuna, ali perto da Turquia, né? Então, esse foi encontrado mais distante, tá bom? Então, você tem ali textos datados do século VII a.C., também do século XIII, ao século XVI, tá bom? E o que diz o Enuma Elish, tá? O Enuma Elish, de 1 a 3, vai dizer assim, Enuma Elish lá, Nabu, Shamamu, quando acima do céu ainda não foi nomeado, né? Conforme eu já disse em outros lugares, né, o Enuma Elish, a palavra Enuma é uma conjunção temporal. O que seria uma conjunção temporal? Que algumas pessoas diz para mim assim, não existe conjunção no português. As conjunções temporais são aquelas que indicam uma oração subordinada, indicadora de circunstância de tempo. Quando antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todos esses. Então, essa é uma conjunção, né? Que nós chamamos conjunção. Então, no português tem sim, tá bom? Então, essa palavra é extraída de Inuma e Nu. Elish já é um advérbio, né, com desinência em ish, associado à palavra elu, que é um verbo estar alto, né? Lá é um advérbio negação, da palavra não.
fora as outras palavras que estão sempre na terceira pessoa. Só a fato de curiosidade, tá? Foi citado no debate entre o professor Matheus e o dito professor, né, que eu não vou citar o nome dele, para dar ibope, ele falou assim que a palavra banun, né, com M no final, banun, né, ela se encontra no texto do Enuma Elish. Só que eu quero aqui tirar isso da cabeça. Pessoal, não existe nenhuma palavra no infinitivo no Enuma Elish. E banun está no infinitivo, tá bom? Aquela terminação indica infinitivo. Tem a palavra banu, só banu, bani, tá? Banitum, abani, tem essas palavras, mas a maioria está sempre na terceira pessoa, porque os verbos são regidos sempre na terceira pessoa, ali no tratado do Enuma Elish. Então, dizer isso é um besterol, é uma invencionice, né? Pior de tudo, Galvão, é você pegar o cara, esses caras que se dizem, né, que conhecem, eles lendo o Enuma Elish, eles lendo da esquerda para a direita, só que eles não sabem que o acadiano é da direita, é da esquerda para a direita, é normal, igual o português, entendeu? Eu vi o professor lendo também, esse professor aí lendo o Ugarit da mesma forma. Não, o Ugarit também é da esquerda para a direita. Então, eles erram muito, porque finge que conhece, né? E o povo não finge que acredita, o povo realmente acredita. Então, você tem o segundo verso ali, que é Chapli, Chamatum, Chamula, Zakrat, né? Você tem o terceiro ali, Abzuma, Reshitu, Zarushum. O que tem a ver com Gênesis de 1 a 3? Não tem nada a ver com Gênesis de 1 a 3. Por quê? Se você for observar as controvérsias sobre esse termo, que é o termo que inicia Bereshit, existe há muito tempo. A Bíblia King James, de 1611, relata esse versículo de abertura da Bíblia, apenas 7 palavras no hebraico, estabelece 7 verdades essenciais sobre as quais se baseia o restante da Bíblia. No hebraico, nem no grego, né? Texto massorético e nem Septuaginta possui o artigo. O texto não registra no princípio, mas em princípio, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível. E é interessante essa parte, por quê? Porque eu escrevi um negócio hoje, né, especial aqui para vocês. Tem algumas pessoas que dizem assim: quando diz ali, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, né, no princípio criou Deus. A palavra Deus ali é Elohim. Elohim, todos sabem que é uma palavra pluralizada. Porém, ela vem regida do verbo no singular. Então, o professor Leonardo travou, né? O professor Leonardo teve algum problema aí de transmissão na internet. deuses. Já ouviu isso, né, Galvão? Professor, deu um cortezinho aí, não sei se é sua internet ou a minha. Aí o senhor podia repetir aí o que falou nos últimos 10 segundos? Vamos lá. Então, quando você lê Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, a palavra Elohim, ela tem um sufixo im que indica plural. Porém, ela vai ser regida pelo verbo, né? O verbo criar no singular, ali no catar, né? Então, independente disso, mas há algumas pessoas, não sei se você já ouviu falar isso, né? Com certeza já. Tem uns hereges aí falando que, não, ali é a criação dos deuses. Então, ali é uma citação totalmente politeísta. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Sim, Mas sim. existem algumas considerações, eu vou fazer uns apontamentos que existem. E esse, para mim, é fantástico, né? Porque quando você tem ali Bereshit, bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, você sabe que em Bereshit é necessário colocar uma vírgula, tá? Porque ali tem
um sinal embaixo do X chamado tahá. Tahá. Tahá, ele indica que é um sinal disjuntivo, ele faz separação entre palavras, né, e frases, tá bom? Então, ali tem que ter uma separação. Então, você vai escrever Bereshit, vírgula. É em princípio? Beleza, porque a palavra Reshit, né, Bereshit, é o construto de Barishon, tá? É o construto de Barishon. Então, você tem nesse contexto aí a palavra no estado construto, porque no estado construto o Kamatz e o Tsere transformam em Shevá, por isso que é Bereshit. Tá? Eu não sei se estou sendo tão didático assim para as pessoas pegarem um pouco do hebraico aí que não sabe um pouquinho. Mas é interessante, pessoal. Depois vocês voltam a esse vídeo, assistam várias vezes, para você entender de fato, porque é necessário. Então, ali está no estado construto, que indica genitivo. Então, é em princípio de, né? Em princípio de. Porém, você tem que ter uma vírgula. Quando você coloca uma vírgula entre o substantivo Bereshit e o verbo bará, você vai romper com o que o judeu chama de semirut, que é a ligação entre um e outro. Rompendo essa ligação, a palavra Bereshit, ela cai no grau superlativo, Galvão. Sabe o que se indica? No grau superlativo, ela vai indicar assim, a tradução, no princípio dos princípios, ou no mais absoluto princípio. Olha que coisa interessante. Quem reforça isso é o livro de Gênesis, de Yosef Bitton, né? Acho muito interessante. Ele defende a criação ex nihilo de maneira fantástica, um livro super indicado por mim, entendeu? Então, Yosef Bitton vai falar sobre isso aí. Então, é muito interessante essa questão. Mas eu vi uma tradução, né, bem interessante, que quando você pega a palavra bará, né, ela está na terceira pessoa, então você pode colocar assim, ele criou, mas ele quem? Ele quem? Porque tem mais para frente também tem outra vírgula, né? Criou. Porque nessa literatura aí, Elohim passa a não ser sujeito mais, entendeu? Ele passa a ser objeto da questão, entendeu? Ele passa a ser objeto. Aí você ficaria mais ou menos assim, ó, em princípio, interrogação, criou Elohim os céus e a terra. Então, Elohim, no caso, foi criado, segundo essa tradução. Eu só estou fazendo um apontamento aqui para as pessoas entenderem que há contestações, né? Então, para aqueles que acham que Elohim ali é Deus, olha só o que diz. Então, essa tradução do Sefer HaZohar, HaKadosh, volume 101:15, vai dizer assim, ó, com este princípio oculto incógnito, criou este palácio. Esse palácio é chamado pelo nome de Elohim, né? E o segredo das palavras, como em princípio ou em princípio. Então, o tema ali dá um significado de que o incógnito, o Deus absoluto, invisível, que não aparece no texto, criou os próprios Elohim. Olha só, que tradução fantástica. Eu achei, assim, maravilhado. Não estou dizendo que eu acredito nisso, mas essa é uma tradução do Zohar. Então, quando aqueles ateus ficam com certas mazelas aí, não, mas o texto está falando disso. Meu irmão, é muito fácil sair dessas questões, né? Dessas questões aí que não tem nada a ver. Então, o texto ali de Gênesis, ele trata totalmente de uma narração histórica. Por que uma narração histórica? Primeiro, pela gramática. Como assim a gramática? Se você pegar o capítulo 12 ao 50, a maioria dos estudiosos são unânimes em dizer que trata de uma narrativa histórica. 12 ao 50. O problema está em 1 a 11. Em especial, 1 a 3. Mas 1 a 11, não, ali é um mito, né? É um mito. Beleza. Qual é a característica de narrativa histórica? A característica é um verbo vekatal, no passado, e uma sequência de vaiktos, né? O que seria vaiktos, né? Seria o vav,
mais uma palavra, um verbo, né? Tipo, vaiomer, vaieri, vaier, né? Então, todos esses termos são uma sequência. Então, todos os verbos são regidos dessa forma, de Gênesis 1 ao 50. Catal e a sequência de Vaiktol. Então, gramaticalmente, é provado que Gênesis 1 a 11 é literal. Né? Outra coisa, eu falei de Bereshit aqui, né? No princípio dos princípios, tem a questão do Toledot, né? O Toldot, né? Que seria a geração, seria a palavra Toldot, ela tem na sua essência, significa escrever o livro das gerações, algo assim. Então, alguém escreveu. É provável que toda vez que tem Toledot, isso ocorre várias vezes no livro de Gênesis, é alguém que retratou a sua origem. Então, isso é uma característica fatual de uma narrativa histórica. Você quer ver outra coisa? Deixa eu compartilhar aqui contigo. Deixa eu ver aqui. Espera aí, compartilhar. Só um minuto. Cadê? Dá para ver aí, Galvão? Tá conseguindo ver aí? Sim, sim. Tá na tela. Aí você tem aí, ó, daquele Mamre, né? Aquele site lá de hebraico, né? Esse texto aqui ele já vem dividido. Eu gosto porque ele já vem obedecendo ao texto Massorete, né? Aí você tem Verhaaretz, né? Verhaaretz, Haetá, Torro, Vavorro, Verrocher, Alpine. Aí eu vejo, Galvão, só uma crítica aqui, construtiva, claro. Professores aí que se dizem gabaritados, lendo Alpinei. Não é Alpinei, não, pessoal. Nem alpinismo, muito menos, tá? É Alpine, porque aqui serê mais iod é uma vogal longa por posição, tá? Se lê só o E com acento circunflexo. Tá? É Alpine, terron, verua, Elohim, merahefet, Alpine, Hamaim. O que quer dizer isso? Isso aqui é outra prova contundente de que Gênesis trata também de uma narrativa histórica, né? Que é o texto do Enuma Elish, né? Enuma Elish, lá, Nabu Shamamu, tá? O Targum de Onkelos, ele vai dizer assim, Gênesis 1:2, em aramaico, né? Mas a terra era desabitada e vazia. Ve arho hawa, né? Hawat, Tissodiot, Verecaniô, né? Ou Verecaniá, né? Professor Leonardo, só abrindo um parêntese com relação a esse texto, foi feita uma pergunta aqui pelo Renato Romão. Professor, fala sobre a terra estava vazia. Algo aconteceu e ela ficou vazia? Ou seja, a terra, de alguma forma, por exemplo, há uma teoria que diz que a terra, por exemplo, era habitada por dinossauros antes da criação do homem, e um meteoro, por exemplo, fez que a terra ficasse vazia e se transformasse num caos. Então, a criação de Gênesis seria uma recriação e não uma criação original. Então, essa é uma linha que eu já ouvi alguns intérpretes. O que é que o senhor fala aí sobre essa pergunta aí que o Renato Romão faz? Dá para ver compartilhado aí, Gênesis 1:2, aí, essa última aí? Dá, né? Sim, dá para ver. Então, aí aqui eu fiz uma análise morfossintática, né? Aí você tem Verhaaretz, tá? Ó, aqui, ó, Verhaaretz. Esse V aqui, esse verde aqui, é uma conjunção. O que é uma conjunção? Ela liga duas palavras ou duas orações. Fica um pouquinho chato porque tem que tratar de gramática, tá? Só que a maioria das Bíblias, né, traduz assim. Sim. E aí aqui é o artigo, né? Aretz, terra, e a terra. Porém, esse vav aqui, tá? É característico dele, tá? Segundo Bruce Waltke, tá? Segundo Bruce Waltke e Ross também, Allen Ross,
Shishome Júnior, página 153, que ele trata de um VAV disjuntivo, tá? Não um VAV conjuntivo. Então, não pode ser traduzido "e a terra". O máximo que você tem que colocar assim é "mas a terra era", sem forma e vazia. Por quê? Porque você também tem esse sinal aqui, ó, de revia, tá? Que indica aqui uma vírgula aqui na frente. Então, aqui você tem, pretérito perfeito na terceira pessoa, ela era, estava, né? Aqui mais para frente, desculpa, né? Aqui você tem oração invertida da estrutura, oração de pérbato, né? Você tem o verbo de ligação, mudança de estado, raitá. Aqui você tem o complemento, que é o objeto direto, em dia desnominal, predicativo do sujeito, tudo num texto só, tá bom? Então, o que isso significa? Significa que você não pode traduzir como tornou, como muitos traduzem, tá? Ah, Leonardo, então você é a favor da terra jovem. Sim, porque gramaticalmente é a melhor opção. Então, Leonardo, não existe um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2? Não, porque aqui é adversativa, tá? Ó, é uma conjunção adversativa, é um VAV disjuntivo. Aqui não pode ser tornou-se, e a terra tornou-se, como alguns dizem, tá? Não cabe isso aqui gramaticalmente. Se você fizer essa estrutura do tornar, né? Tornou-se, e a terra tornou-se aqui do verbo, tá? Tornar, esse estado aqui nunca vai dar. Então, nessa conjugação, o verbo não vai dar isso, porque aqui ele está como verbo de ligação, entendeu? Então, não cabe esse tipo de coisa. Então, isso é um acréscimo, tá bom, pessoal? Teve um certo doutor aí, né? Foi meu professor, né? Certo? Não, vou dar o crédito, né? Doutor Oswaldo Ribeiro, né? Foi meu professor. No canal do YouTube, Tendo Necromante, ele disse assim: nenhum versículo da Bíblia hebraica stuttgartense pode traduzir terra como planeta. Olha só, Galvão, o que ele fala, hein? Aí eu escrevi aqui, aí eu coloquei Jó 26:7, que ele esqueceu. Jó 26:7 vai dizer assim, ó, note, né? Vamos lá. Ele estende o norte sobre o espaço vazio e pendura a terra sobre o nada. Ou seja, aqui, ó, o termo Eretz, né? Al-Beli, Ma, tá? Indica a terra sobre o nada. Então, ele esqueceu desse texto. Então, isso aqui, que eu mostrei aqui, de uma forma rápida, né? Bem lacônica, rompe totalmente com essa ideia de que da teoria do hiato ou teoria da lacuna, tá? Ela não consegue sobreviver com essa questão. Conforme eu disse, Gênesis 1, né, também, ali indica uma narração histórica e ela deve ser seguida como narração histórica e não mudada dessa forma por causa dessa palavra aqui. Muito bom, professor. Então fica muito claro. Então fica muito claro, professor, que gramaticalmente é evidente que Gênesis 1:3 é uma narrativa. Não é um conto mítico, um conto lendário, ou seja, não tem espaço para isso em Gênesis 1:3. E outra, a gente vê menções, né, geográficas, rios, fazendo menção a rios, a lugares, a nomes, como o senhor mesmo falou aí, a questão da geração, né, descendência, ascendência, ou seja, tem todo esses detalhes que corroboram para afirmar de forma categórica que Gênesis 1:3 é uma narrativa literalmente histórica. Né? E quando a gente chama literalmente histórica, aí eu queria agora entrar em alguns detalhes, né? Antes da gente adentrar em outra questão aí sobre a questão do plágio. Mas, por exemplo,
Alguém, inclusive, colocou aqui, é o Romão, né? O Romão BR, o cara, não sei, eu acho que ele é ateu, porque está dizendo que os ateus vão amar essa live, porque acho que a gente está dizendo besteira aqui. Ele disse, provou que a Terra tem mais de 6K, né? 6 mil anos. Logo, Gênesis é igual a fantasia. Eu acho que não, eu acho que ele é criacionista da Terra Jovem, eu acho também, pelo que eu estou vendo Não, aqui. eu acho que não, porque ele disse que quero ninguém mais falando que os 7 dias não são literal agora. Ou seja, ele está dizendo aqui, por exemplo, aqui, ele diz que o cara vai provar que Gênesis que um dilúvio global é histórico. Ah, os ateus vão adorar isso. Ele está dizendo. Então, professor, a questão lá dos dias de Gênesis, Gênesis, os dias, os 6 dias da criação e os 7º dias que Deus descansa lá. Esses dias são eras geológicas, são milhares de anos, são eras, milhões de anos, conforme aí alguns evolucionistas teístas ou evoteístas, já a gente vai falar sobre esse cara. Esses dias eram literais, porque se a gente disse de Gênesis 1 a 13 é literal, então supõe-se que esses dias são literais e não eram geológicas. Mas aí, como é que a gente poderia argumentar de forma gramatical também para falar que esses dias de Gênesis são dias literais e não eras geológicas? Vamos lá. Então, a questão existe um debate dos concordistas e não concordistas. Concordistas são todos aqueles que acreditam que os dias do Gênesis são dias literais. Não concordistas é aqueles que não acreditam que são literais, tá? Eu faço parte dos concordistas. Os dias, para mim, ali são literais, tá? Por causa de uma série de argumentos, né? Dentre eles, aquilo que eu já construí, né? Desde do versículo 1, também da questão do versículo 2, essa anulação da teoria do hiato, tá? E a questão do próprio Shabat, ali no capítulo 2, tá bom? E a questão de manhã, tarde e noite. A palavra manhã é boker, a palavra tarde é erev, e a palavra noite é laila, né? Então, isso fala justamente de uma divisão perfeita acerca de um espaço-tempo de 24 horas, na qual é conhecido por toda a humanidade, né? Mas essa teoria, né, ela que diz que ali são eras, né? Eras, ela ganha força por alguns argumentos. Eu vou falar esses argumentos e vou falar o contra-argumento, né? Alguns dizem assim, mas um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? Conforme segunda carta de Pedro 3:8. Mas e aí? Se você multiplicar cada dia por 1000 anos, não vai chegar aos bilhões de anos da mesma forma. Então, quem compactua com essa ideia, falando que não, é porque os dias são com 1000 anos, mesmo assim, meu amigo, você não vai chegar, o máximo que você poderia chegar são 7.000 anos ali só, tá bom? Então, tira essa ideia da sua cabeça. O termo e 1000 anos como um dia, você tem que ler o resto, porque o resto anula essa ideia. Aí diz assim, o Salmo 90, né? Salmo 90, verso 4. 1000 anos aos teus olhos são apenas como ontem, quando passou, ou uma vigília da noite. Ninguém argumenta que um relógio à noite, que era de 3 horas, é 1000 anos. Em vez disso, ambos os versículos estão transmitindo que Deus não é limitado pelo tempo do homem. É isso que o texto quer dizer. Então, conforme nós dissemos, se você multiplicar, não vai chegar nunca. Essa questão de 1000 anos é uma hermenêutica pobre, quando você usa o grego do Novo Testamento para definir alguma coisa relacionada à Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Especialmente quando a palavra é introduzida como se fosse um rapax legomena, né? Somente uma vez, como é ali em Gênesis capítulo 1. Essa questão de 1000 anos não está falando sobre criação, pessoal, tá? Não está falando sobre criação. Você falar sobre isso é uma exegese, tá bom? E aqui é questão disso.
Enquanto o sol e a lua foram feitos para governar o dia e a noite, respectivamente, a separação da luz, dia, e da escuridão à noite, já estava estabelecida, conforme Gênesis 1:5. Deus criou a luz sem o sol. Além disso, no futuro da criação restaurada, lemos: e na cidade não tem necessidade de sol e da lua para brilhar por ela, porque a glória de Deus lhe dá luz, a sua lâmpada é o Cordeiro, Apocalipse 21:23. E a noite não será mais, não precisarão de luz nem de lâmpada, pois o Senhor Deus dará a luz e reinarão para todos sempre. Apocalipse 22:5. Então, essa é uma forma de anular essa questão de 1000 anos. Outras pessoas vão dizer assim, para que a vida existisse, tinha que haver sol primeiro. Não é assim. Para a vida existir, era preciso haver luz, não sol. Uma crença em longas eras leva a uma ordem diferente dos eventos da criação, implicando que a ordem da criação em Gênesis 1 está errada. Existem inúmeras contradições, com um dia sendo mais longo do que 24 horas. Antes da criação do Sol, né, do dia 4, já havia um globo giratório implícito por tarde e manhã, conforme Gênesis 1:5, 8, 13, 19, 23 e 31. Mais uma luz criada no primeiro dia de Gênesis, né? Mas aí, mesmo que disséssemos, não, Deus primeiro criou as plantas para depois criar o sol, sendo que ele criou o sol em início subsequente, ou seja, não esperou muito tempo para a planta desfrutar da luz do sol. Claro, se eu concedesse esse argumento, né? Porém, o grande absurdo é um evoteísta, por exemplo, dizer que Deus criou as coisas através de eras geológicas, ou através de eras geológicas Deus cria todas as coisas, como se fosse a evolução. Aí estaria o problema, porque aí Deus cria uma planta, passa milhões de anos para poder criar o Sol. Aí é que está um problema. Você entende? Sim. E aí outra coisa aí. Outra coisa interessante é o termo ion, né? Sim. Esse termo ion dependendo do contexto, mas principalmente em Gênesis 1, ele não permite uma tradução para longos dias nunca. Tá? Nunca. A construção hebraica ali é be-ion, né? Be é uma preposição, né? Be-ion, que significa no dia, né? Que pode ser, né, uma expressão hebraica para quando, não um longo período de ano. Tá? Nunca um longo período de ano. Só para você ter ideia, para que as flores continuassem a existir após o dia 3, elas teriam que ser polinizadas. Mas como isso teria acontecido se as abelhas e outros polinizadores fossem criados um par de longos períodos após as flores? É outro problema, né? Outro problema. Então, assim, é muita discrepância, né? Aqui, ó, eu coloquei aqui os números ordinais, segundo, terceiro, quarto, etc., que acompanham os dias 2 e 6, indicam o período de 24 horas. Na verdade, o número cardinal é usado em Gênesis 1:5, literalmente como um dia, embora geralmente traduzido como primeiro dia. Ninguém questiona o significado de Yom em passagens estruturadas de forma semelhante no resto da Bíblia. Por exemplo, número 7. Número 7 é usado o mesmo termo. Aqui, ó, a noite ou amanhã, que acompanha os dias, significa que cada um deles teve começo e teve fim. A palavra noite ocorre 49 vezes e a palavra manhã 187 vezes, sempre no sentido literal, noite, mas manhã sem dia. 38 vezes, fora Gênesis 1, sempre transmite um dia de duração normal, noite mais manhã com dia. 23 vezes, fora Gênesis 1, sempre transmite a ideia de dia literal. Então, é muita coisa, tá? É muita coisa que eu coloquei aqui. Esse aqui, o Kenhan, só corroborando com o que o senhor está dizendo, ele diz assim: além disso, se Deus criou durante longos períodos de tempo, milhões de anos,
Existem várias maneiras em hebraico pelas quais ele poderia ter dito isso. Ele poderia ter usado a expressão dor, traduzido como tempo, período ou geração. Ou ele poderia ter usado uma frase como passado muito tempo, conforme Josué 23:1. Ou milhares e milhares de anos, conforme Gênesis 24:60. Ou a expressão incontáveis milhares de anos, conforme Números 10:36. Ou a expressão eras, conforme Joel 2:2. Ele poderia também ter tomado emprestado uma palavra de uma língua vizinha, como muitas línguas fazem hoje, como Deus fez com as palavras aramaicas Emar e Oridã. Ambas traduzidas com tempo ou tempos nos livros de Neemias e Daniel. Em vez disso, Deus escolheu, usou a palavra hebraica Yom, que significa um dia literal de 24 horas. Ou seja, ora, existem várias expressões no hebraico que Deus poderia ter usado se aqueles dias lá de Gênesis, os 6 dias da criação, se eles fossem milhões de anos, eras geológicas, existem essas expressões no hebraico. Mas o autor, quando a escreve de forma inspirada, ele propositalmente utiliza a única palavra no hebraico que é utilizada para expressar 24 horas. Então, acredito que isso é um argumento irrefutável, professor. Não, olha isso aqui, ó. Olha só, já é outro autor aqui dizendo, sim, pode significar um longo período, mas não carrega esse significado em Gênesis 1:1 e 2:3. Dia, rotação da Terra, mês, órbita da Lua em torno da Terra, e ano, órbita da Terra em torno do Sol. São intervalos de tempo precisos definidos pelo movimento dos corpos celestes. Não é assim o padrão de uma semana, que só vem da Bíblia. Esta não é apenas a palavra inspirada de Deus, mas a palavra de Deus escrita, né? Aí você pode ver lá em Êxodo 31:18. Outra coisa, pode ser? Sim, pode. Outro também diz que pode ser, mas não em Gênesis 1, tá? Yom pode significar várias eras? Pode, mas não em Gênesis 1. Ninguém sugeria que deveríamos trabalhar 6.000 anos, ou seja, 6 longos períodos de tempo, antes de termos um dia de descanso. Então, não foi 6.000 anos para descansar, não. Quem vai descansar isso tudo? Porque este é um sinal entre mim e vós ao longo das vossas gerações. 6 dias de trabalho serão feitos, mas o 7º dia é um sábado de descanso solene, ou seja, é uma referência aos dias da criação. Então, se trata, sim, de dias normais de 24 horas. Eu acho que aquilo que você apresentou e que eu apresentei, que tem várias coisas, né? Mas já o que já apresentamos até o momento é irrefutável, não tem como refutar. Agora, professor, só mudando um pouco de assunto, mas dentro do assunto, claro, né? Só mudando aí o vetor do assunto, porque inclusive o Jadson, ele colocou aqui, um dos argumentos que os críticos da fé cristã trazem para dizer que a narrativa de Gênesis é mitológica é cobra ter falado. Eles questionam, você já viu uma cobra falar? E com isso dizem ser mito. Ora, se nós já afirmamos que Gênesis 1:3 é narrativa histórica, e está muito claro gramaticalmente, está muito claro devido ao gênero literário, à composição de toda a estrutura de um gênero literário narrativo, então, logo, nós podemos afirmar que o relato ali da queda de Adão e Eva no pecado, como também a tentação advinda via serpente, são literais. A grande questão é, foi a serpente que falou? Foi o diabo que mediunicamente utilizou-se de uma serpente? Ou a expressão serpente é usada de forma metafórica para se referir a Satanás, no caso, dentro daquele contexto? Então Gênesis aí, a questão do relato da cobra, é literal, é figurada, é metáfora? Como é que a gente poderia explicar? Então, eu vou apresentar uma ideia aqui para vocês hoje. Herbert Richards, é inédito aqui que eu vou falar hoje aqui, né? Eu gosto de falar que ali tem 3 citações, né? 2 se tratando de algo literal e uma de algo transcendente. O transcendente todos conhecem, né? Que ali é uma referência a Hasatan, né? Que é Satanás, tá? E faz uma junção, né, do termo lá de Apocalipse. Ali é uma incorporação.
Tá? Outra que ali realmente já a parte literal tem duas. Eu vou apresentar a parte literal histórica, né, comparativa, e vou falar a gramatical. Tá? A histórica comparativa é o seguinte, que a serpente ali ela recebeu uma punição. Ela ia comer pó da terra, mas não existe serpente que come pó da terra. Existe um neurotransmissor que ela tem, que ela absorve, né? Mas isso é apenas especulativo, tá? Não é para comer poeira. Então ela vai se alimentar de poeira, ali é alimento de poeira. Então não. Jacobsen é um aparelho que ela absorve poeira. Não, não é para isso. Tá? Jacobsen não é para isso. Então, essa teoria já é furada. Mas ali algumas pessoas vão dizer assim, não, mas ali não é serpente, porque Isaías 65, 25 vai dizer que as serpentes se alimentarão do pó da terra. Então, o alimento original da serpente é o pó da terra. Mas isso já foi usado uma metáfora, tá? Com o povo de Israel. Então, ali não se trata de serpente, né? Ou de alguma coisa que não poderia ser. Aí você poderia ligar isso ou atrelar isso à questão de Satanás. De todo caso, você tem os livros mais antigos, como o livro dos Jubileus, que vai dizer o quê? Depois do pecado, a terra se deteriorou. A terra mudou totalmente, a natureza mudou, está escrito, tá? Se eu não me engano, é 2,4. Veio uma maldição sobre a terra. Isso. A terra deteriorou, entendeu? Então ela mudou o seu aspecto, né? Mudou tudo, até a erva daninha, tudo mudou na terra por causa do pecado. Aí algumas pessoas dizem assim, mas a cobra não tem aparelho fonador. Sim, meu amigo. Aí eu posso alegar o quê? Que tudo mudou. Então, ela poderia ter tido e não tem mais. Entendeu? Então, provavelmente seja isso. Mas eu quero apresentar aqui algo melhor, porque a palavra ali que é a terceira opção, né? E essa eu gosto bastante, né? A palavra Professor, pode falar. só abrir um parêntese aqui, para ficar Uhum. claro para o pessoal que está assistindo a live, que o professor aqui, o Leonardo, ele está dando algumas alternativas de interpretação. Isso. Tá Não estou bom? falando Porque nem. o pessoal, às vezes, pega aí um texto, uma afirmação isolada, faz um corte para afirmar que o cara está defendendo aquilo. Né? Ele está Isso. dando aí alternativas de interpretação. Ele ainda não deu a interpretação final dele. Continua, professor. Isso. Então, ali a palavra para astuto, né? A palavra astuto ali, astuto o mais prático dessa palavra significa usar o conhecimento para induzir alguém, né? Principalmente induzir ao erro, tá? A palavra astuto é essa. Só que essa palavra astuto é a palavra arum, mas é a palavra astuto, enganoso, mas arum também significa nudez. Vou repetir. A palavra arum, tá? Significa astuto ou enganoso. Mas arum também significa nu ou nudez. E tem alguns estudiosos rabínicos que dizem o quê? Que provavelmente, fazendo uma análise, eles descobriram quando diz assim, e eles estavam nus, né? O termo ali é arumim, ou seja, nus. É o mesmo termo para astuto. E eles fazem uma ligação com isso. Provavelmente, segundo os rabinos, tá? Não é a minha opinião, tá? Não vou falar nem qual é a minha opinião, mas eu acho essa bem legal, tá? Mas eu não falo qual é a minha. Mas eles falam bem assim que provavelmente a serpente era uma voz interior. Eu acho bem legal essa teoria. É uma voz interior de Eva. E eu coloquei na minha Torá uma coisa bem interessante quando trata sobre essa questão. Quando no capítulo 3, versículo 6, diz assim, e vendo, né, essa palavra e vendo aí no hebraico é terê. Essa palavra tem a raiz de teruá, que significa gritar,
clamar. Em Israel, o toque do chofar marcava sobre os judeus juízos iminentes, acerca dos 4 toques, entre eles teruá, que era tocado quando havia uma batalha iminente. Sabe o que isso quer dizer? Eva, só de olhar para o fruto, já sabia, segundo a etimologia e o estudo semântico da palavra terê, né, já sabia do juízo que viria sobre ela e, consequentemente, sobre a humanidade. E a grande batalha que seria lutar contra a carne dia após dia. Né? A palavra, ainda no versículo 6, e tomou, né, vaticar, né? Vaticar vem da raiz ticar, né, que significa sonho, ilusão. É só de ver o fruto do pecado, Eva já se imaginava comendo ali o fruto do pecado. Então, o negócio é muito mais embaixo, é muito mais linguístico, é muito mais amplo do que nós pensamos. Às vezes pensamos que podemos definir as coisas no estalar de dedos, né? Ah, não é isso ou é aquilo, mas não. Tem muita coisa por trás disso aí. E não é qualquer, desculpe o termo aqui, mas não é qualquer bestalhado que diz, não, mas uma cobra falou, ela não tem aparelho fonador, porque provavelmente a natureza se deteriorou depois do pecado, conforme indica o próprio livro dos Jubileus. Né? Então, é impossível não estar, o que eu estou dizendo, é impossível não estar correto o relato de Gênesis e não ser histórico verdadeiramente. Até mesmo o fato da serpente aí, conforme demonstrado no texto bíblico. Né? Então, essa parte aí que eu falei indica aí que talvez ela esteja falando, né, com ela mesma, uma voz interior. Eu também acho legal essa interpretação, né? Uma voz interior, né? Mas eu acho melhor uma voz interior do que falar do que o animal fazer mímica, né? Tá bom. Vamos lá. Está mudo, seu. Tem um texto, inclusive, né, lá em 2 Tessalonicenses 2,9, quando o apóstolo Paulo, né, fazendo menção lá no texto sobre essa questão sobre possíveis milagres, né, ele diz assim, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Então, a gente vê segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. O apóstolo Paulo está falando ali da questão do anticristo. Mas, por exemplo, os ateus, normalmente, eles fazem uma crítica contundente a uma cobra, por exemplo, falar, ao jumento falar, e a tantos outros eventos miraculosos, sobrenaturais, né, de ação miraculosa na Bíblia. Inclusive, o camarada até botou aqui, né? Pô, a cobra falar, pô, isso vai dar meme, coisa do tipo, né? Primeiro, eu quero dizer ao o camarada que está aqui, o Romão BR, que, cara, a gente está cagando para a opinião dos ateus, né? Os ateus são ignorantes. Os cabas para ser ateu, inclusive tem um vídeo no meu canal que eu digo, cara, para ser ateu, qualquer idiota é ateu. O cara não precisa estudar Bíblia, não precisa fazer hermenêutica, exegese, apologética, da grega. O cara precisa nada disso. O cara só precisa começar a falar merda, besteira na internet, aí ele diz, eu sou ateu. Ele precisa apenas botar um bocado de pedra no bolso e começar a jogar pedra nos crentes, joga pedra na Bíblia, joga pedra nas igrejas, na religião, pronto, ele é ateu. Então, qualquer imbecil pode ser ateu, tá bom? O cara, os ateus baixar o quê? Caguei para os ateus, né? Um bando de desocupado e ignorante. Mas a questão toda é que, uma vez que eu postulo a existência de um Deus que é todo-poderoso, soberano e que controla, né, todo o cosmos, qual o problema de esse Deus permitir uma ação satânica que possa se utilizar, por exemplo, de um animal para falar? Por exemplo, a gente vê o caso lá de uma jumenta falando com o profeta Balaão. Olha, jumento fala, jumento tem cordas vocais para poder falar, ele tem cordas vocais ou cognição, ele tem capacidade comunicativa, racional para elaborar palavras e comunicar-se de forma audível com as pessoas através de uma língua articulada? Não tem. E como é que um jumento falou? E a Bíblia diz que um jumento falou. Então, o grande problema dos ateus não é o fato de um jumento falar.
Mas, uma vez que você admite isso, você está admitindo o sobrenatural em um sistema que, segundo os ateus, é um sistema fechado, sem a intervenção de um ser transcendental e sobrenatural. Agora, uma vez que a gente postula que há esse Deus que criou todas as coisas, ora, Deus, ele faz milagres, isso está muito claro nas Escrituras, não é? Eu entendo perfeitamente a posição do professor, inclusive eu vi o debate lá no canal Arena Apologética, né, entre dois estudiosos aí de línguas hebraicas, né, de Gênesis, e o cara para querer tentar fugir, talvez, de ser chamado de fundamentalista, dogmatista, o camarada termina interpretando ali que a cobra falou com Eva através de gestos. Brincadeira, cara, fazendo gestos. Então, possivelmente, né, inclusive ali o contexto, a gente vê que Deus fala com o homem, né, fala primeiro com Eva, né, disse, olha, Eva, por que fizeste isso? Ela disse, não, o Senhor foi... Primeiro fala com Adão, Adão disse, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Deus fala com ela, disse, não, Senhor, foi a serpente que colocasse no jardim. Então, Eva faz menção a uma serpente que estava no jardim. Né? E agora a Bíblia diz que Deus, né, diz do pó da terra comerás, mas depois Deus diz uma expressão que é um tanto que enigmática, mas a gente termina entendendo dentro de um contexto remoto, quando ele diz que o filho da mulher, no caso a descendência de Eva, iria esmagar a cabeça da serpente, né? E Deus iria pôr inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E isso fica claro lá nas cartas de João, que ali, na verdade, está se referindo à descendência de Satanás, ou os filhos do diabo, né? Conforme João. Então, os ateus aí, né? Os ateusão aí, os filhos do diabo. Então, professor, assim, eu acredito que foi bem esclarecedor aí o que o professor disse, mas eu queria levar adiante e a gente tratar também sobre a questão... Deixa eu só... Tem uma pergunta aqui que foi feita, acredito, dentro da temática. Diz, professor Leonardo, sem ficar em cima do muro, na sua opinião, qual foi o pecado de Eva? O pecado dela está explícito, ela comeu o fruto, né? Mas é igual ali aqui, antes de comer, só o termo vendo, né? Eu procurei se alguém tinha escrito isso aí, né? Até hoje eu não vi ninguém escrever nada, né? Esse termo vendo, né? Terê, da palavra, da mesma raiz de teruá, que é uma das 4 trombetas do juízo, né? Da festa de Yom Teruá. Então, provavelmente, quando ela comeu e vendo, ela já tinha percepção de juízos iminentes que viria sobre ela, entendeu? Então, ela Mas errou. ela comeu, literalmente comeu o fruto. Sim, claro, entendeu? Mas antes de comer, ela já tinha a percepção de pecado. Ela errou antes também, né? Porque quando ela comete uma exegese, ela foi a primeira. Os ateus foram os últimos, né? Porque o ignorante é sempre o último a fazer. Não sei se você já notou isso já, né? O ignorante é sempre o último a fazer, mas a primeira foi Eva fazer uma exegese. Ela vai dizer assim, ó, Deus falou para não tocar e nem comer. Deus não falou para não tocar, Deus apenas falou para não comer. E ela cometeu ela aumentou o texto. Ela acrescentou no texto, né? Acrescentou no texto. E Apocalipse diz que todo aquele que acrescentar alguma coisa ao livro, né? Vai ter problemas, né? As chagas, né? Vai ter uma punição sobre ele. Então, já estava cheio de chagas ali já. Eu acho que o Renato Romão pergunta aí qual realmente foi o pecado de Eva, porque o pessoal popularmente aí no mundão diz que o pecado de Eva foi a relação sexual com Adão. Ora, mas Eva era esposa de Adão. Qual o problema de um pecado? Não havia pecado antes da queda com relação à relação sexual dentro de um casamento. Isso é santo, isso é saudável. A outra linha, né, William Marobran, né, lá da Igreja Tabernáculo da Fé, né, o profeta, né, do século XX, ele disse que o pecado de Adão e Eva, ou melhor, o pecado de Eva foi ter tido relação sexual com a serpente. Nossa. Né, com o diabo, e dali nasceu Caim. Então, Caim era o filho de uma relação sexual de Eva com a serpente, né? Aí nasceu o filho do diabo, que era Caim, né? Que está lá em João, Caim era filho do maligno. E o cara pega isso ao pé da letra e interpreta realmente que a Caim era filho de Satanás, de uma relação de Satanás com Eva. Então, você vê os absurdos que são ditos mundo afora, né? Mas, professor, vamos adiante.
O senhor teve um debate, né, lá na Arena Apologética, e lá nesse debate, a temática, que o primeiro debate que o senhor teve lá, a temática foi justamente sobre se Gênesis era um plágio. E o seu Isso. oponente estava ali defendendo de forma veemente que, de fato, Gênesis seria um plágio de contos mitológicos, epopeicos de outras culturas semíticas, né? Como numa lista, como o senhor acabou de falar, tem a epopeia de Gilgamesh, né? E tantos outros contos. Porém, numa outra live, quando foi lá com o Rangel, o Matheus Rangel, justamente com o mesmo indivíduo lá que foi seu oponente, ele já mudou o discurso. Ele disse assim: não estou dizendo que é um plágio. Eu estou dizendo que há algumas inserções, que há algumas semelhanças, né, algumas similaridades de contos de outras culturas semânticas dentro de Gênesis 1 a 13, 1 a 11. Aí eu pergunto, professor, de fato existem essas similaridades? Existe alguma coisa ali parecida com contos de essas culturas semíticas? E se sim, por que existem esses contos? Vamos lá. Quando você pega. Teve uma pessoa que disse assim: rapaz, na epopeia de Atrahas, né? Um ateu, né, disse assim para mim. Na epopeia de Atrahas. E eu perguntei assim: Atrahas na epopeia? Tem certeza? Não, meu amigo. Esses camaradas não conhecem o que eles falam. Tá? Não conhecem. Por quê? Na epopeia de Atrahas, ele não fala sobre arca, ele fala sobre navio. E não é na epopeia, é no Gilgamesh que ele fala sobre Atrahas. Aí é diferente. Então as pessoas não conhecem o conto, não sabem transmitir o conto, não sabem interpretar o conto e querem fazer uma bagunça. Tá? Você tem Enuma Elish é um, Gilgamesh é outro, a epopeia de Atrahas, embora Atrahas seja citado em Gilgamesh, a epopeia de Atrahas é diferente da epopeia de Gilgamesh. Tá? As pessoas não sabem disso. Tem a descida de Inanna ao Sheol, né, que é o inferno. Tem vários textos que são diferentes. Zilsudra, Utnapishtim, Noé, apesar de ser parecido, não são iguais, meu querido. Tá? Não são iguais. Então, as pessoas querem pegar o que estão de primeiro, assim, à vista delas. Eu pergunto, só para você ter ideia, Galvão, eu perguntei num grupo de WhatsApp, perguntei assim, pessoal, acadiano vocês não sabem, beleza, não tem problema. Mas eu queria saber quem é o autor e qual versão de tradução da epopeia de Gilgamesh vocês estão usando. Quem é o tradutor? Adivinha, até hoje não me responderam, já tem mais de mês já. Eu só perguntei quem fez a tradução, porque eles leem, não sabe, entendeu? Então o povo, ele é muito levado pela, eu não sei, é muita baboseira, entendeu? O cara coloca o negócio lá em acadiano, igual colocou no meu debate, entendeu? Não sabia ler, ele lia da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, eu sou ruim de direita e esquerda, da direita para a esquerda, totalmente errado, achava que era a mesma coisa que se lê hebraico. Falei, meu Deus, olha só, colocou lá uma palavra que nem era em acadiano, que nem estava em acadiano. E se você notar, Galvão, no meu debate, depois que ele colocou, e eu falei, ó, tá errado essa palavra aí, hein? Ele não colocou mais o esboço dele. Mas com o Matheus, não estou depreciando o Matheus de forma alguma, mas com o Matheus ele colocava toda hora o esboço dele, não sei o quê, fazia comparações, até citou sobre essa questão do termo criar, né? Banum. Não, banum está no infinitivo. Não existe verbo no infinitivo no Enuma Eles. Se ele achar um verbo ali, eu desligo meu canal e vou embora. Entendeu? Não existe verbo no infinitivo. Todos os verbos ali criar estão na terceira pessoa. Entendeu? Agora, professor, a questão aí dessa pergunta, Gênesis 1 a 3, Gênesis 1 a 11, há alguma semelhança, similaridade entre algumas desses contos suméricos, lendários, mitológicos? Existe alguma similaridade? Se sim, por quê? Né? Entra aí na questão da tradição oral, coisas do tipo. Então, só para você ter ideia, né, nós falamos sobre gênero literário,
que é uma narrativa histórica, então ele é uma narrativa individual. Tá? Algumas pessoas creem que eu também já criei assim. Eu tive um professor chamado João Evangelista Martins Terra, né? Até ele escreveu aquele livro Deus dos Semitas. Ele cria assim, que a Bíblia é o primeiro tratado apologético da história, porque ela veio para derrubar Tiamat, que está numa pré-figura de Terrom. Só que eu fiz uma avaliação semântica, estrutural, uma analítica do termo Terrom e do termo Tiamat, não entra, Galvão, em acordo nada, nem semântico, nem teológico, nada, não tem como, entendeu? Tiamat foi criador, Terrom não cria nada, entendeu? Então não tem nada a ver. Tiamat ali Você está se referindo ao Enuma Elish. Isso, Enuma Elish. Então ali não tem como. Ó, o Gilgamesh, para você ver, o relato da criação de Gilgamesh, ele é uma tabuinha achada posteriormente a 500, né, antes de Cristo. Então, é bem posterior àquilo que nós temos como estrutural do conhecimento bíblico. Há algumas relevâncias, sim, algumas pessoas levam em conta. A árvore de Rulupo, que era uma árvore que nascia entre o rio Tigres e o Eufrates, aí eles fazem uma comparação entre a árvore do bem e do mal. Pessoal, se eu pegar um conto, tá? Um conto, seja ele qual for, ele sempre vai ter algumas particularidades, tá? Porém, a Bíblia é única, a Bíblia é histórica. O que me dá certeza de que ela é histórica? Você pega Gilgamesh, ele fala que Utnapishtim solta uma pomba, depois ele solta um corvo. E, de acordo com o instinto, né? A zoologia vai informar isso melhor do que eu, que o instinto vai dizer o quê? Que um corvo nunca voltaria. Mas, num relato histórico, que é o de Noé, que eu acredito, Noé solta o quê? Um corvo, depois ele solta um pombo. Né? E um pombo realmente voltaria, como diz a ciência, e realmente voltou. Então, nós estamos de acordo com o contexto bíblico. Tá? Você pegar esporadicamente um pedaço aqui e tentar juntar, igual eles falam que do Gilgamesh, Enkidu é o primeiro homem, faz um comparativo com Adão. Não, meu irmão, Enkidu não é o primeiro homem, tá? Não é o primeiro homem. E outra coisa, Enkidu é metade homem e metade touro, tá? Ele é acho que é centauro, né, que a gente fala, né? Não tem nada a ver com isso. Então, olha a diferença de Adão para Enkidu. Ele não é o primeiro homem a ser criado e ainda é um ser metade homem, metade cavalo, né? Metade, acho que é isso mesmo que eu falei, cavalo. Então, você vê a diferença. Você vê a diferença. A Arca de Noé, a Arca de Noé do navio, né? A Arca de Noé, ela tinha uma probabilidade de envergar até 60 graus, sem afundar ou envergar. Olha a tamanha perfeição divina da Arca de Noé. Então, nós temos vários fatores que comprovam e dão essa veracidade. Eu não escrevi ainda, mas vou escrever. É um tratado etiológico, né? Eu estou escrevendo sempre algumas palavras, e essa eu quero escrever sobre o termo barco no Gilgamesh, e o termo arca na Bíblia Sagrada, e mostrando a diferença, assim, larga a diferença entre um e outro. Então, drástica, né? Drástico. O que nós temos de paralelo entre os dois são pontos muito isolados, entendeu? Você não tem um texto corrido para dizer, nossa, olha, o texto é igual, é similar. Não, você não tem. São totalmente diferenciados, algumas particularidades que as pessoas tentam juntar e forçar a barra para dizer que são iguais. Hoje em dia, eu não acredito que
Nem que a Bíblia é um tratado apologético, nem precisa. A Bíblia é única de verdade. Para mim é só isso. Então, ou seja, resumindo essa questão, é tudo uma forçação de barra, né? Os camaradas falam em malabarismo para tentar dizer que a Bíblia é uma coisa, quando na realidade a Bíblia é outra. Ou seja, tudo isso com o intuito de negar a revelação de Deus, né? Ou a base. Porque Gênesis 1 a 3 é a base de todas as Escrituras. Ora, quando a gente diz que o homem cai num pecado, o homem é pecador, a gente está dizendo que o homem carece de Deus. E que se o homem permanece no seu pecado, as Escrituras vai dizer que ele vai para o inferno. Ora, então se eu não quero essa consciência pesando sobre mim, que eu tenho que responder moralmente pelos meus atos, o mais fácil é negar essa narrativa. É tentar negar Gênesis 1 a 3 e botar isso dentro da conta do plágio, do mitológico, porque só assim eu vou ficar bem à vontade. Inclusive, o seu oponente lá, o metido da teólogo, eu vi uma live dele lá, porque botaram lá sendo sabatinado, lá na Arena Apologética, e fizeram uma pergunta lá sobre a questão do pecado original, e ele disse que não, que na realidade não existe pecado original, não. Isso é só uma linguagem teológica, mas não é uma linguagem bíblica. Você vê um cara que se diz teólogo, se diz, entre aspas, cristão, defendendo uma heresia dessa, de que não existe pecado. Porque se não existe pecado original, eu quero saber o que Jesus veio fazer aqui. Ele veio brincar de morrer pelo pecado. Porque não existe pecado, então Jesus veio brincar de morrer pelo pecado. Então, assim, é brincadeira o que esses caras fazem. Professor, já vai 1h20 de live, eu queria trazer duas questões ainda aqui, que eu acredito que é de extrema relevância para essa temática. Porque a gente não pode ficar preso só a isso aqui, a gente tem que entender quais as implicações disso. Então, eu queria saber o seguinte, senhor, o restante de todas as escrituras, de todo o Antigo Testamento, né, os livros ali históricos, os livros poéticos, os livros sapienciais, os livros proféticos, e aí a gente entra também no Novo Testamento, os evangelhos, as cartas doutrinárias, né, de Paulo, Pedro, Tiago, inclusive também o livro do Apocalipse. Toda a Bíblia, ela depende diretamente, né, do fato de Gênesis ter sido narrativo, né? Ou seja, há uma dependência de todas as escrituras de Gênesis 1 a 3. Sim, sim. Essa é a lógica de tudo, né? Inclusive, tipo assim, para você tirar qualquer base, você tem que entender. Para você tirar qualquer base, seja ela no meio, né? No meio da Bíblia, livros históricos, poéticos, né? Profetas maiores, profetas menores, Novo Testamento, os Evangelhos, Atos, né? As cartas e o Apocalipse, você tem que entender que para você retirar qualquer coisa desses textos, de solidificar a doutrina, base doutrinária, é necessário você entender Gênesis como uma narrativa histórica. E isso foi atestado pelo próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, nas suas cartas, e vários outros profetas que também falaram, relataram sobre isso. Então, nós temos uma enormidade de aprovações no Novo Testamento que solidificam cada vez mais o pensamento de que Gênesis é, de fato, uma narrativa histórica, né? Por que, professor? Eu estou perguntando isso, inclusive, porque eu lembro quando eu, novo convertido, entro na igreja e eu pedi, né? Eu disse, irmão, eu começo a ler a Bíblia por onde? E o pessoal disse, não, começa a ler ali por Mateus, porque é mais fácil para você entender. Isso eu acredito, professor, que é um conselho erradíssimo, não é? Você tem que começar por Gênesis. Aí eu, beleza, vou começar aqui então Mateus. Aí Jesus começa, arrependei-vos dos vossos pecados. Pô, como assim? Não, beleza, arrependei do meu pecado. Mas assim, como assim pecado? O que é pecado? Como assim? Eu sou pecador porque eu sou pecador? Então eu fiquei viajando. Eu só vim entender realmente o que Jesus estava falando, só vim entender o plano da redenção, só comecei a entender o evangelho, entender o que é evangelho, quando eu entendi o que é a queda. Para isso eu tenho que ter Gênesis como literal e narrativa literal, para entender que houve uma queda no pecado, que Deus ele dá a sua lei justamente para regular o meu comportamento, e a lei, na verdade, ela me condena. Ela diz, olha, tu é pecador, tu é incapaz de obedecer a lei, então tu vai ser condenado.
E Cristo vem justamente para me salvar da condenação da lei. Ora, mas tudo isso eu só entendo se, em primeiro momento, eu entender que tem uma queda lá em Gênesis. Que tem um Deus que é criador de todas as coisas, que é Senhor, soberano, é o mantenedor da vida, é o fundamento último de toda a realidade. E esse Deus que cria o homem, dá a ele uma lei e o mesmo desobedece. Esse pecado traz corrupção e condenação sobre toda a humanidade, conforme Paulo vai falar lá em Romanos. E Cristo vem como segundo Adão para cumprir, né, a lei, né, dentro de um viés reformado pacto de obras, para assim ele trazer salvação à humanidade. Então, eu vejo, professor, que é uma dependência direta, né, de eu carecer entender Gênesis 1 a 3, porque se Gênesis 1 a 3 não é narrativa histórica, então toda a Bíblia colapsa, porque eu observo que toda a Bíblia trata Gênesis de 1 a 3 como narrativa histórica. Há alguma passagem na Bíblia que, de alguma forma, algum autor inspirado possa afirmar que Gênesis 1 a 3 ou levanta a dúvida de que não é literal, mas é figurado? Existe isso na Bíblia? Não, que eu conheço, não. Que eu conheço, não. Por incrível que pareça, né? Nós não combinamos nada, mas está na agulha aqui uma coisa assim. Algumas pessoas dizem, mas a Bíblia contém mito. Qual mito? Lilith. Lilith é um mito. Eu coloquei na tela aí agora um estudo, vê se vai aparecer aí. Aí, apareceu. Sobre o mito da criação, né? Coloquei um dos grandes mitos que envolve a criação do texto bíblico é o relato da deusa mitológica denominada de Lilith, né? Então, aí você tem essa questão. As pessoas falam, mas Lilith foi a primeira mulher de Adão. Aí eu botei aqui, definição do idioma sumério do nome Lilith. Grande parte dos estudos vigentes irão apontar o nome Lilith em acadiano como Lilitu, que significa da noite. Esse nome provém do radical Lilu. Lil, em sumério, significa ar, por isso tem o deus Enlil, né? Enlil, que significa em terra, né? O deus do ar, né? Algo assim. Literalmente espírito, o termo relacionado com Alu. A junção do radical Lil com o prefixo do nome da consorte Enlil, né? Denominada de Nilil, que significa dama do ar. No ano 600 a.C., aproximadamente, foi encontrado um tablet da 12º épico de Gilgamesh, relacionado a Lilith, mas trazendo o seguinte nome, Ki-Skililake. Esse é o nome dela lá. Nome, parece o nome do cão, né? Ki-Skililake. Aí, segundo esse escritor aqui, Sigmund Hoover, né? Esse camarada, olha a tradução que ele faz, cujo título do livro dele é Lilith, né, a primeira Eva, traz algumas definições do termo sumeriano Ki-Skililake. Ki-Skililake, virgem que grita constantemente, olha só. Ki-Skililake, que alegra todos os corações. Ki-Skililake, a virgem de Lila. Ki-Skililake, a virgem que roubou a luz e a capturou. Aí eu coloquei aqui, no livro não tem isso, tá? O termo em ugarítico, os termos em ugarítico. Isso mesmo, desculpa. Em ugarítico não, é em sumeriano. Observe a inscrição em sumeriano e o seu respectivo significado, decifração realizada pelo próprio autor, que sou eu. Aí você tem o termo ki, que significa terra, tá bom? Skil significa virgem, jovem, mulher, tornar puro ou puro. Lil significa ar, ou até mesmo idiota, né? Idiota aqui é a pessoa que olha para si mesmo, né? Lá significa abundância, luxo, riqueza, frescura, beleza juvenil, felicidade e desejo. Que ocorre frequentemente no final de um composto genital que funciona como ator ou agente de sentença, ax, sufixo genitivo de, e marcador de agente negativo. Analisando o verdadeiro significado de cada descrição e comparando aos respectivos significados realizados por Sigmund Hoover, vejo muita discordância, pois o verdadeiro significado do termo Ki-Skililake é a terra
da virgem ou jovem que carrega ou que traz para si mesmo a abundância. Então, olha aí, para você ver como que seria a tradução do termo Lilith, né? Que aparece na 12ª tabuinha, conforme a tradução que eu fiz aqui, ó, de acordo com o que está ali, ó, com o que está aqui. Com tudo isso aqui, tá? Que eu extraí do texto. Não tem nada a ver com as traduções vigentes, que Lilith trata-se de um demônio, que Lilith trata disso ou aquilo. Então, você observa que é muita discrepância, é muito erro, entendeu? Por desconhecimento, as pessoas são levadas pelo erro. Na língua sumeriana, podemos encontrar o termo Mushen Niná, que significa literalmente pássaro noturno, ou seja, uma coruja. É formado por Nin, identificação pela inscrição, ó. Outro significado, rainha, amante, senhora, proprietária, terrível senhora, né? Então, tudo isso aqui. Algo que é necessário esclarecer é que no idioma sumério o termo Mushen significa literalmente ave, podendo estender para corvo e até mesmo para pássaro gigante. O termo Mushen é a junção de duas palavras sumérias, Mush, réptil, e An, que significa céu. Daí que vem o logaritmo, né, da palavra céu, que é o deus An, né, evoluído para Ilu, tá? Que seria assim, mais ou menos, ó. Tá? Mais ou menos assim em acadiano, tá bom? Que é a forma evoluída para Deus, tá? Então, essa história surge, tá? Aqui no conto, tá? O conto realmente vai chamar Lilith de demônio, mas Lilith realmente é um demônio? Aí eu coloquei aqui, o alfabeto Bessirá vai tratar dela também, tá? E aqui eu coloquei o texto no Suriston, que é no aramaico galileu, que é o texto ali do... Tá? Da primeira caverna de Isaías, né? Do rolo do Mar Morto. Tá? E aqui tem o termo Lilith. Se você for observar, ele tem um sufixo, ó, vave, o sufixo vave com tave. Esse sufixo vave com tave significa plural, Galvão. Plural, que é o texto de Isaías 34:14, que é o único texto que aparece o termo Lilith, tá? Que na nossa Bíblia está Lilith, tá? Em hebraico. Porém, no texto do manuscrito de Corã, ali que eu extraí da internet, ele aparece com esse sufixo aqui no plural. Então, o termo grifado é Lilith, porém, o rolo do Mar Morto emprega o seguinte termo, Liliot. Na regra gramatical da língua hebraica, o sufixo ot é para demonstrar plural feminino, tá? Plural feminino. O plural desses termos é extraído a partir da palavra Laila. Geralmente, os judeus fazem uma saudação de boa noite com a expressão Laila Tov. A raiz do nome Lilith é Lili, sempre denotando algo noturno ou da noite. Então, a melhor tradução para esse termo deve ser noturno. Sendo assim, é um enorme equívoco afirmar que esse termo é uma base para a existência de um demônio chamado Lilith. Se você falar, baseado em Isaías 34:14, que Lilith existe, você tem que reconhecer que não existe uma só Lilith, não. O termo está no plural, são várias Lilith. Mas nós já descobrimos que isso aqui tem a ver com ave, né? Mushen. Não tem nada a ver com o demônio da noite, conforme é falado. Então, esses acréscimos aí, esses acréscimos nas composições sumerianas para o hebraico, né, ou tentando adaptar para a escritura sagrada, isso é um enorme equívoco, entendeu? Isso são contrapostos terríveis, então são coisas que realmente entram para denegrir e manchar, né, a intelectualidade de algumas pessoas, né? Então é complicado. O que eu observo, professor, é que esse pessoal fica procurando, é o que a gente fala normalmente no nosso estado popular, né? Fica procurando um chifre na cabeça de cavalo. Ou seja, o pessoal fica procurando alguma coisa para tentar negar
o valor e a veracidade das Escrituras como revelação de Deus. Não é? Para mostrar que a Bíblia é contraditória, a Bíblia é mitológica, a Bíblia é lendária, coisas do tipo, a Bíblia só tem uma linguagem paradidática, pedagógica, mas que não é, em hipótese alguma, a revelação de Deus, porque nela contém contradições, contém lendas e etc. E, etc. E normalmente a gente vê esses teólogos heréticos, né, afirmando isso, né, que a Bíblia tem lenda, que a Bíblia tem um bocado de bobagem, contradições e etc. Então, eu só quero alertar aqui, você que vai assistir a live ou já está assistindo, tenha cuidado, né, com essas interpretações heréticas, porque talvez você ainda não se apercebeu das implicações, né? Porque quando você diz que Gênesis 1 a 3 é mitológico, às vezes no intuito de querer defender uma vida imoral, né? Você às vezes vai querer dizer, isso aqui é mitológico, isso aqui não tem que ser levado a sério, não. Bora viver a vida como a gente quer e bem entende. Então, tem por trás toda uma ideologia anti-Deus, quando o camarada afirma isso. E, na verdade, o intuito é desvalorizar toda a Bíblia. Agora, sim, você, às vezes, até de forma inocente, o cara disse aqui que Gênesis 1 a 3 não é literal. Beleza, eu sou cristão, amo a Deus, amo a Cristo, mas eu entendi dessa forma. Cuidado, porque se você afirma isso, você está dizendo que Jesus, Paulo, os profetas, todos eles que fizeram menção a Gênesis 1 a 3 como narrativa literal, estão errados. Você, o herege, está certo. Oi. Eu estava falando isso com os amigos, né? Porque eu vi uma pessoa, ela estava, de certa forma, defendendo. Vamos supor, se você pegar o texto ali, Gênesis 1, você tem Bereshit, vírgula, Bara Elohim, vírgula, Et Hashamai, vírgula, Veet Haaretz. Aí é o ponto final. Por quê? Porque você tem um sinalzinho que indica que à frente vai vir um sof passuk. O que é sof passuk? Final do verso. Depois vem Verhaaretz. Aí também tem outro termo que revia que vai indicar uma vírgula ali, tá? Indicando ali é um sinal disjuntivo. Então, você vê um sinal disjuntivo ali em Gênesis também. Então, em Gênesis 1, 2. Aí ele, não tem sinal disjuntivo, que não sei o que, tal, não vou aceitar. Eu falei, rapaz, sem querer, você está concordando com a ideia dos falaciosos, que diz que o primeiro verso é uma oração subordinada, o segundo é uma oração subordinada, a oração principal é no verso 3, e isso vai deturpar totalmente a criação ex nihilo, e Deus não criou do nada, então isso, sua fé vai ser abalada, vai ser jogado no lixo, então tudo aquilo que Jesus falou, Paulo falou, os profetas falaram sobre a criação literal, vai ser jogado por terra, e você está concordando. Será? Falei, claro que é. Entendeu? Então, professor, inclusive eu costumo dizer que, na verdade, o que aparece de gente aí, inclusive pessoas metidas a cristão, ditas cristãs, relativizando a Bíblia, relativizando a revelação de Deus. Agora, sim, eu não conheço nenhum ateu, nenhum herege que pega uma bula de remédio e relativiza ela. Eu não vejo um cara pega uma bula de remédio assim, não, mas isso aqui é relativo, eu acho que isso aqui é metafórico. Isso. O cara está dizendo que eu só posso tomar um comprimido por dia. Isso aqui é literal, não. Isso aqui é metafórico, isso aqui é uma linguagem figurada. Eu vou tomar 10 comprimidos por dia. Eu não conheço nenhum ateu que faça isso. Eu não conheço nenhum ateu que pega uma caixa de veneno de rato e está escrito lá veneno, se ingerir vai morrer. O cara lê e diz assim, não, isso aí depende de uma interpretação. Isso é relativo. Né? Eu vou fazer uma hermenêutica aqui liberal e vou chegar à conclusão que eu posso tomar o veneno e que está tudo certo. Eu não vejo, professor, ninguém relativizando caixa de veneno de rato. Ou então o cara passa ali numa hidrelétrica, né, e está lá, perigo, né, risco de ser eletrocutado. E o cara conversa, isso aí depende da minha interpretação. E eu vou fazer uma exegese aqui e vou relativizar, eu vou entrar lá, tocar e está tudo certo. Então, assim, eu não vejo nenhum ateu ou herege fazendo essas relativizações. Os caras querem relativizar a Bíblia, por quê? Porque eles querem espaço para viver suas vidas jogadas na lama e no pecado. É o que Paulo vai dizer, cara, que lá em Romanos capítulo 1, que o pessoal nega a existência de Deus, mesmo que ela seja evidente, ele suprime essa verdade para quê? Para adorar a criatura, em vez de adorar o Criador. Então, assim,
A razão deles suprimirem a verdade, que está clara, evidente, latente, é porque eles deleitam-se mais nos seus pecados do que na lei do Senhor. Verdade. Isso aí. Então, professor Leonardo, né? está aqui no finalmente, né? Eu queria que o senhor fizesse um resumão aí do que a gente abordou hoje, né? De forma aí sucinta, ponteando, né? O que a gente definiu para a gente ir para os finalmente. Então, igual, só para a gente ajustar esse final, sim, eu achei muito, muito interessante sua fala, assim, que para ser ateu tem que ser burro, né? Na última... Não, assim, não é que tem que ser burro, né? Não precisa ser inteligente. Cara, qualquer idiota consegue ser ateu. Eu lembro agora, da última para ser um exegeta das escrituras, aí o bicho pega. O cara tem que passar anos e anos e anos estudando, lendo, quebrando cabeça, não é? O cara tem que ler muito, muito. Isso aqui é um tratado de metafísica. Ou seja, o cara quer aprender, meu irmão, tem que queimar pestana, passar horas ali quebrando cabeça. Agora, para ser ateu, é só encher o bolso de pedra para jogar nos outros, tá tudo certo. Ou seja, o cara pega um texto, tira do contexto, inventa um pretexto para falar a merda que ele fala, aí ele se acha intelectual, sabe? Eu tô lembrando daquele rapaz, né, que ele entrou na live, nós estávamos, aí ele falou bem assim, não, o real é aquilo que você pensa e se torna realidade. Aí eu perguntei, não, então se você pensa, torna realidade, não é? Você pensou no animal, então ele torna realidade. Sim, é isso mesmo. Aí eu falei, então pensa em Deus, meu filho. Ele, não, mas você não entendeu. Aí saiu da live. Assim, os caras não conseguem fazer o tic-tac do cérebro funcionar. Cara, não. 1,2 kg. Tem uma pergunta aqui do Fábio Corrêa, inclusive, Fábio, obrigado aí pela sua presença aqui na live, é uma honra tê-lo aqui conosco. O Fábio Corrêa, professor Leonardo, ele é doutor em ciência das religiões, né? Ele é doutor em filosofia, né? Eu o conheço pessoalmente, inclusive teve uma live dele aqui no nosso canal, e ele está perguntando que a Bíblia nos originais é a palavra de Deus, não resta dúvida. Mas qual o grau de confiabilidade das nossas traduções? Eu acho que é uma pergunta bem relevante, professor. Sim, sim. Então, traduções, tem pessoas que me perguntam assim, professor, qual é a melhor tradução? Quando me perguntam qual é a melhor tradução, eu falo todas. Por quê? É preciso avaliar todas para você chegar a um denominador comum. Porque o que às vezes está faltando em uma tradução, você pode, estou falando que pode, não estou falando que vai encontrar, pode encontrar em outras traduções. Eu até fiz uma série no meu canal, né, no YouTube, que é Qual a Melhor Tradução? Aí eu coloco todas as traduções, quase todas que eu conheço, né, no Brasil, até fora, né? Em Esperanto, em vários, até em alguns outros idiomas. E eu consegui achar algumas coisas bem interessantes que favorecem para uma boa tradução. E, às vezes, tem traduções que você julga igual se você pegar... tem gente que fala bem assim, só um exemplo, né, para o Fábio aí. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí a pessoa fala, esse me faltará não dá aí. Entendeu? Nada me faltará, né? Só que no português, quando você tem esse nada aí, tá? Que é um advérbio de negação também, tá? Você, consequentemente, cabe linguisticamente esse me. Entendeu? Então, para a tradução, é correto colocar o me. Entendeu? No português. Você quer ver outra coisa que está errado e que quase ninguém acerta. No princípio, criou Deus. Está errado. Porque a estrutura do português não é a mesma estrutura do hebraico. A estrutura do hebraico é substantivo, verbo, substantivo e complemento. Pode colocar verbo no hebraico, substantivo e complemento, que é o objeto direto. No português é substantivo, depois o verbo e depois o complemento. Então não poderia, no princípio criou Deus, deveria ser.
No princípio, Deus criou. O nome disso é anástrofe, quando você inverte a ordem estrutural da regularidade da língua. Ou Então, seja, uma coisa é eu transliterar, né, conforme está lá no isso, original, e outra coisa é eu traduzir, né, para a língua, né? isso. Então, tipo assim, são essas coisas que você vai observar na tradução. Claro, tem coisa que é chover no molhado, não vai mudar muita coisa, Agora, entendeu? com relação ao grau de confiabilidade, será que eu posso confiar nas traduções que nós hoje temos, por exemplo, em língua portuguesa? É igual eu estou falando, qual a melhor tradução? Todas. O que há de dificuldade em uma, você vai encontrar em outra. A resposta em uma, que talvez não encontre, você encontre em outra. Então, eu acredito sim que para a mensagem cerne central que a Bíblia quer empregar, que é a mensagem da salvação, então as traduções são confiáveis sim e atingem o seu objetivo. O que a tradução que nós temos, algumas delas, não atinge é o sentido analítico exegético exigido pelo exegeta. Entendeu? E pode contar. Se eu fizer uma Bíblia do Leonardo, o Galvão não vai concordar, porque, vamos supor, o Galvão conhece hebraico, mas esse termo no hebraico aqui, Leonardo, deveria ser, porque esse termo aqui ele é uma variante semântica, ele tem vários significados. Entendeu? Então, isso você tem que entender. Só para você ter, por exemplo, eu tenho vários amigos, né, que conhecem o aramaico, né? O professor e outros. Aí você tem o termo lá, Simão o leproso. A palavra leproso ali em aramaico é garbá. Garabá, né? Garbá. A palavra para fabricante de jarros é garabá. O que muda? Apenas os sinais diacríticos. Ou seja, qual a melhor tradução? Seria fabricante de jarros, porque você vê essa questão de jarro, preço de jarro, dentro do invólucro da temática ali. Então, o Citizen Lab vai te informar isso. Então, leproso estaria errado? Na minha cabeça, sim. Mas na cabeça de uns amigos, já não é assim. Você está entendendo? Você tem um texto lá de Filipe e o eunuco. A palavra eunuco lá é Mihaimna. A palavra Mihaimna não é eunuco só, é uma variante semântica. Tanto é que o Zohar vai trazer Raya Mirhaimna, que significa o pastor fiel. A palavra Mihaimna é fiel, adorador. O que se encaixa ali? Eunuco ou adorador? Eles estavam com o rolo na mão, tinha acabado de adorar, ele era o fiel adorador. Então você vê, mas mesmo assim, é o que eu estou querendo dizer, não é a palavra do Leonardo, há divergência. E essa divergência é salutar. E essas divergências, essas são salutar. Essas não mudam a informação central da Bíblia. É isso que eu ia falar. Normalmente, alguns ateus e críticos, né, das escrituras já vai dizer: ah, não, há muita contradição, há uma miríade de interpretações, cada qual com a sua linha interpretativa. Porém, a mensagem central do texto, aquilo que de fato é substancial, é essencial, aquilo que é de extremíssima importância para o que diz respeito à salvação, comportamento, obediência, para a compreensão das doutrinas basilares da fé cristã, não há divergência. Está muito claro isso, está muito óbvio, está dentro das escrituras. Então, as divergências são de detalhes, né, dentro do texto. Sim, professor, mas vamos aí para os finalmente, vamos fazer um resumão, né, aqui daquilo que a gente tratou hoje, se Gênesis é narrativa, é plágio, teve plágio, não teve, então o senhor vai fazer um resumão aí, rapidinho, 5 minutos, vamos lá? Vamos lá. Então, Gênesis não é um plágio, tá? As concordâncias que você pode ter é uma adaptação indevida, tá? São colocações entre norte e sul, bem distantes uma da outra. Os termos gramaticais, como criou, como criar, da Bíblia hebraica, não estão de acordo entre uns e outros, porque o termo criou no hebraico é bará, né? Além de criar, também significa engordar, que é a segunda opção, tá? Já em acadiano, banun,
está no infinitivo, significa criar, mas também significa edificar. Então, a segunda opção não concorda com a segunda opção do hebraico, então isso é um desacordo semântico, então você não pode afirmar que são paralelismo gramaticais. Então, você pode discordar disso. Tá? Nós refutamos aqui de maneira veemente, educadamente, a questão da teoria do hiato, que é a teoria da lacuna, né? Gramaticalmente, né? A pessoa teria que apresentar. Mostramos aqui que a Bíblia não se trata de um plágio, por uma série de evidências, porque a Bíblia é única, né? A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Também falamos aqui acerca dos dias serem literais, apresentamos alguns argumentos, né, que reforçam essa ideia que os dias são literais, tá? Dia de 24 horas, o principal é a questão do manhã, tarde à noite, né? Boker, Erev e Laila, né? Que são uma divisão de 24 horas corretamente. Também falamos acerca da serpente e dizemos aqui três supostas interpretações acerca desse texto, né? A interpretação de que seria Hassatan, que é o próprio diabo, né? Em concordata com algumas questões. Também falamos linguisticamente que o termo Arum, né? E Arumim, Arum é astuto e Arumim é nus, né? Entra na mesma ideia, e alguns rabinos dizem que a voz ali que ouviu seria uma voz interior, né, do próprio pecado de Adão e Eva, falando para eles mesmos que eles eram maus. Né? A outra opção é acerca da deteriorização da terra após o pecado. O pecado deteriorou a terra. Então, tem muitos céticos que dizem que a serpente não pode falar por causa do aparelho fonador, ela não teria a capacidade de falar. Mas quem pode me dizer ou garantir que ela não foi, não mudou o seu aspecto fonador após o pecado? Quem pode me garantir isso? Ninguém, né? Claro, já a resposta é uma resposta retórica. Ninguém poderia garantir isso. Então, de A mais a B, nós conseguimos aqui defender, né, de maneira sóbria a veracidade do relato da Bíblia Sagrada como uma narrativa explícita ali em Gênesis 1 até o verso 3, ampliando até para o capítulo 11 e assim para a Bíblia toda, tá bom? Deus os abençoe. Muito bom, professor, muito bom, né? Obrigado aí pela sua presença aqui em nosso canal, para darmos uma resposta definitiva, né? Esses hereges que ficam querendo insistir que Gênesis, na verdade, é um relato mitológico, em específico Gênesis 1 a 13 ou Gênesis 1 a 11, que, na verdade, aquilo nunca aconteceu, aquilo é só uma metáfora sobre o início, né, a origem de todas as coisas, mas não foi, de fato, como está relatado lá. Então, ficou muito claro na live de hoje que a gente refutou isso, eu refutou de forma magistral isso, e deixou muito fixado que Gênesis 1:3 é uma narrativa histórica que, de fato, aconteceu, a queda aconteceu, houve realmente um pecado, houve realmente uma desobediência a Deus, houve uma criação de 6 dias, e todas as escrituras atestam isso, os livros históricos, os livros proféticos, os evangelhos, as cartas doutrinárias já dentro do Novo Testamento, todas elas atestam a veracidade, como narrativa de Gênesis 1 a 3, Gênesis 1 a 11, que fala do dilúvio, fala de Adão, fala de Eva, fala da queda. Apocalipse lá fala da antiga serpente, né, aí se referindo a Satanás. Então, isso está muito claro nos textos posteriores. Então, professor, acredito que nós cumprimos, né, o propósito da live. Quero agradecer ao pessoal que esteve presente no chat, contribuindo, perguntando, né? O Samuel Lima disse, maravilha. Outros irmãos, Deus os abençoe, irmãos. Ótima live, né? Ótima aula, professor Leonardo. Então, professor, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, né, para nós darmos aí uma resposta definitiva a esses hereges. Sabendo que os camaradas sempre estão inventando novidade, né? O camarada responde uma coisa, ele inventa outra, depois o cara inventa outra. Mas é que o Senhor nos dê graça para nós continuarmos nessa labuta e nesse trabalho de defender a fé, né, e pregar o Evangelho de Cristo. Então, professor, um abraço, né? Fica na paz aí. E quer falar mais alguma coisa? Quer deixar alguma consideração final? Amém. Deus abençoe. Então, até a próxima, então. Um abraço. Berrito